Nosso assunto agora, com a operação dos números racionais, é multiplicação e divisão de frações. Oitavo ano, esta semana, está trabalhando essas operações com números racionais. Então, vamos aqui dar alguns exemplos para que facilite esse aprendizado de vocês. Mas no caso da multiplicação e da divisão de frações, ela é bem simples, né? Porque aqui não temos que estar mexendo nos denominadores como lá na adição e na subtração. Nesse caso, tanto faz eles serem iguais ou diferentes, não tem problema nenhum, porque serão multiplicados, né? Esses numeradores e denominadores. Então vamos lá. Aqui nós temos, primeiramente, a multiplicação. Na multiplicação de frações, nós vamos trabalhar multiplicando numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, tá? 3 vezes 1, 3. 6 vezes 4, 24. Simples, né? Basta multiplicar os números. Então, os dois são positivos, o resultado continua positivo. Segundo exemplo, eu tenho 2 quartos vezes 3 quintos vezes 1 meio. Então, vamos multiplicar os numeradores. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. As frações, se a gente puder simplificar, podemos simplificar. O que é simplificação? Na realidade, simplificação é você dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Então aqui, por exemplo, a gente vai observar que tanto o 6 como o 40 são pares, então são divisíveis por 2. Então a gente pode dividir esses dois números por 2 e vamos ter aqui 6 dividido por 2 dá 3, 40 dividido por 2, 20. Né? Então o resultado de uma maneira simplificada seria 3 vinte-avos. Terceiro caso, agora nós temos duas frações negativas e uma positiva. Não podemos esquecer desse detalhe também de estarmos multiplicando, né, os sinais. Então aqui no primeiro caso, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5, 40. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 2, 80. Vamos ver que sinal vai ficar. Menos vezes menos é mais. E mais vezes mais é mais. Sinal de mais pode ou não aparecer. Quando ela é positiva, não faz diferença estar esse sinal ou não. Mas nós vimos que o resultado deu 40 oitentaavos. Então podemos simplificar essa fração. E como a gente está observando, tanto o 40 quanto o 80, né, podem ser divididos pelo próprio 40. E nós vamos ter como resposta 1 sobre 2, ou seja, meio. Então observamos que a multiplicação de frações ela é bem simples, né? Se você quiser simplificar antes também, aqui você pode ir simplificando, né? No caso, ó, cortaria o 2 com o 2, ficaria valendo 1 aqui, 2 dividido por 2 é 1 e 1. E o 4 com o 8, aqui ficaria dividido tudo por 4, 1 e 2, né? E depois, mais à frente, daria para simplificar novamente essa resolução. Para termos a resolução dessa fração, né? Agora nós vamos passar para a divisão de frações. Divisão de frações tem um detalhe muito importante, que a gente não divide frações, tá? Tem um processo lá que se você multiplicar essas frações invertendo a segunda, você vai obter o mesmo resultado.
Então, você montaria de uma outra maneira essa fração aqui. 6/8 vezes, inverte o denominador e o numerador. O 4 vai para cima e o 3 vem para baixo. E você multiplica. 6 vezes 4, 24. E 8 vezes 3, 24. Opa! Bateu o mesmo número em cima e embaixo. Nós devemos lembrar que fração é o quê? Uma divisão. E se eu divido 24 por 24, eu tenho como resultado 1, né? Então, essa divisão de fração 6/8 dividido por 3/4 vai ter o valor igual a 1. Mas eu posso ainda fazer isso ficar mais fácil, né? É só observar que se eu inverter, eu estarei multiplicando cruzado. Olha bem. Então eu teria, ó, 2 vezes 4 e 3 vezes 7. Só que eu não posso esquecer que na fração, isso aqui é chamado primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. E o primeiro e o quarto termo são os valores que vão representar o numerador. E o segundo e o terceiro, né, membros aqui, no caso, vão representar o denominador. Ou seja, 2 vezes 4, 8. 7 vezes 3, 21. A primeira fração é negativa, a segunda é positiva, menos com mais dá menos. Dá para simplificar? Não dá, porque não tem o mesmo número que vai dividir a 8 e o 21 ao mesmo tempo. Terceiro exemplo. Então agora nós vamos multiplicar 2 por 5, que vai dar 10. E 15 por 4, 15 vezes 4, 60. As duas aqui são positivas, não precisamos nos preocupar com o sinal. Mas tanto o 10 como 60 é divisível por 10, tá? Então nós teremos como resultado 1/6. Então esse é o valor da divisão desta fração. Um abraço, até a próxima.